Fala, meus queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Carregando a Cruz. Hoje o nosso assunto aqui é ser ou estar na igreja, o que é mais importante. E eu fiz uma enquete no meu Instagram e perguntei se eles concordavam com a frase: ser igreja é mais importante do que estar na igreja. Tá? Na verdade, eu acho que eu escrevi: o que importa é ser igreja e não estar na igreja. E uma ligeira maioria concordou com essa frase. Eu vou explicar qual a minha preocupação. Antes, rápidos avisos, alguns lembretes, né? Meu e-book sai dia 30 de março, tá? Vai ter a versão impressa um pouco depois, não dá para dar uma data, né? Tem algumas questões aí de formatação e tal. Eu estou tentando, correndo aí para sair junto, mas não dá para prometer, ok? Deve sair um pouco depois, mais provável que saia um pouquinho depois. Mas já está em pré-venda. O link está aqui embaixo, pode acessar, pode solicitar a versão gratuita dele, para você conhecer melhor o meu trabalho, tá? O que eu tenho produzido aí, para a gente aí debater a fé, entender a ação, o que nós devemos fazer, né, para tornar a fé mais relevante, para anunciar a palavra de Deus. O meu intuito é esse, tá? É divulgar a palavra de Deus, é ter uma ação relevante na sociedade, falar sobre questões contemporâneas aí com a fé e como nós cristãos devemos nos portar, ok? Tem também os links aí das minhas outras redes sociais, do meu blog, que eu posto toda terça-feira, tem texto novo no blog, ok? Então tá aí, segue lá, acessa lá, solicita lá a sua cópia lá pelo WhatsApp, ok? É só acessar o link, mandar uma mensagem, quero o e-book, me manda o e-book, qualquer coisa desse tipo, tá? Que eu vou te enviar a cópia gratuita do e-book. Tá bom? Para você ver como é que ele está, ver como é que, sobre o que se trata e poder então adquirir o e-book ou aguardar para adquirir a versão impressa, tá bom? Qual a vantagem do e-book? É que toda vez que eu reeditar, que eu atualizar, você vai receber sem nenhum custo a mais. Então a vantagem do e-book é essa. As próximas edições, quando eu acrescentar ensaios e tal, você vai receber sem pagar mais nada. Se você comprar a cópia impressa, né, você vai ter que comprar ela, né, outras vezes, para você ter ali acesso aos novos textos que eu pretendo colocar lá, né? Pretendo aí colocar pelo menos 1 ou 2 textos todo ano no e-book, e você vai receber esses textos sem nenhum custo adicional, caso compre o e-book, tá bom? E na pré-venda ele está com preço diferenciado, até dia 26 de março ele fica com o preço que está lá na Amazon, tá, ok? Bom, dito isso, vamos para o nosso assunto hoje: ser ou estar na igreja, o que é mais importante? Muito bem, na enquete, eu sempre faço a enquete e deixo também um segundo story para as pessoas comentarem, tá? E nos comentários, teve 2 comentários que me chamaram a atenção. Comentário discordando da afirmação, primeiramente, a pessoa discordou da afirmação, dizendo assim: ser igreja é primordial, mas estar na igreja é mais importante. Então, para ela, ser membro da igreja, estar na igreja é mais importante do que ser igreja. Vamos analisar isso. Um outro comentário que me chamou a atenção foi de um amigo meu, que ele citou Mateus 23. Esse comentário me mostra algo que eu já tinha percebido. Esse movimento de desigrejados, ele tem 2 aspectos, ou 2 justificativas, tá? Uma que em certa parte, de certa forma, é legítima, que é esse comentário desse amigo meu aqui em Mateus capítulo 23. No capítulo 23, Cristo, ele critica ou ele repreende os fariseus, os religiosos, dizendo que eles colocavam um fardo que nem eles carregavam. E isso é preocupante, porque em parte isso é legítimo. Pessoas que estão decepcionadas com as lideranças das igrejas. Lideranças que muitas vezes não têm interesse em se aperfeiçoar. Gente, todos nós somos carentes de conhecimento. Todos nós. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente compreende da palavra de Deus, mais a gente sabe que não sabe. É isso que a frase lá atribuída a Sócrates quer dizer: só sei que nada sei. Na verdade, essa frase é dele, né? Que Sócrates disse, né? A gente não sabe muito bem se é dele, porque foi escrito por Platão. A gente não sabe se Platão pensava isso, ou se ele pensava isso e pôs na boca do Sócrates, ou se Sócrates realmente disse. Mas, de todo modo, é isso que Sócrates está dizendo. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que tem muito mais para aprender. É exatamente isso, né? Como diz Mário Sérgio Cortella, o conhecimento alarga a nossa ignorância.
né? Enquanto não existia luneta, a gente não sabia que existia, né, telescópio, né, primeira luneta, a gente não sabia que existia esse vasto universo, né? Aí construiu a luneta, os primeiros telescópios, né, Galileu Galilei construiu e tal, olhou para o céu, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Então ampliou um pouco o conhecimento, ampliou ainda mais a ignorância, né? É exatamente isso. Então quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que tem muito mais a aprender. Agora, quem está na liderança, quem é professor, seja de escola bíblica, de seminário, seja dirigente de igreja e tal, tem que ter o interesse de aprender cada vez mais. E aí quando você convive com pessoas que acham que sabem tudo e no fundo não sabem nada, não conseguem te orientar em nada, ou te dão orientações totalmente desconectadas com a Bíblia e com a realidade, você fala assim, poxa, né? E é muito ruim, eu já passei por isso, e é uma sensação terrível, você ser liderado, você ser submisso, né, a pessoas que não têm o menor interesse de aprender, de crescer, de debater. Né? Hoje, graças a Deus, eu estou em um ministério que realmente a gente tem essa liberdade de conversar, de crescer, de aprender, né? Então isso é muito bom, ok? Isso é muito bom, tá? Então fica aí, os irmãos da minha antiga igreja e tal, não se sintam ofendidos, queridos, tá? É só um alerta, não se sintam ofendidos, não é o objetivo aqui ofender ninguém, tá? Nem criticar, nem falar para você sair da igreja de maneira nenhuma. Minha mãe continua congregando na mesma igreja que eu congregava, tá? Fiquei lá mais de 20 anos congregando e continua lá e eu tenho um carinho enorme pelos irmãos. Só um alerta, né? Busque aprender, busque entender as coisas, né? E até um alertazinho rápido aqui. Tem obreiro, aí eu tô falando da igreja de São Maraná, tem obreiro que sobe para Manaim, em vez de assistir aula, fica conversando fiado, fora do tempo. Daí você já vê que o negócio tá errado, entendeu? Você vai para Manaim, aprenda, querido, aprenda. Volta do Manaim com umas 3 mensagens novas, pelo amor de Deus, né? Congregava com obreiros que iam e voltar do Manaim e era a mesma coisa, né? Esse é o problema. A crítica não é a igreja, a crítica é a postura de pastores e obreiros que não buscam aprender, não buscam aperfeiçoar. É isso, a crítica é essa, tá, irmãos? Ok? Não estou criticando a igreja não, viu? Pelo amor de Deus. Então não retire o que eu estou falando de contexto. Aí pega o vídeo, edita e fala que eu estou falando mal da igreja. De maneira nenhuma, tá? Já cansei de ir pro Manaim, um monte de pastor conversando fiado. Pastor conversando fiado fora do templo, em vez de estar dentro do templo aprendendo para ajudar a igreja a crescer espiritualmente. É essa a minha crítica, tá? Tem pastores que vão pro púlpito e falam assim, pelo amor de Deus, que mensagem ruim. Não alimentou em nada. Essa é a minha crítica. Aí você vai pro Manaim, em vez dele estar dentro do templo aprendendo, anotando lá, para ele pregar, para ele ajudar a igreja a crescer espiritualmente, está conversando fiado fora do templo. Essa é a minha crítica, tá bom? Muito bem. Então, em parte, isso é legítimo, tá? Mas, por outro lado, a gente tem que contornar isso, tá bom? Porque só no corpo, só na igreja, que nós vamos realmente ser edificados espiritualmente para vencermos o mundo, vencermos o pecado, tá bom? Um outro detalhe, que aí eu passo aí para esse primeiro comentário, que a pessoa fala que é primordial ser igreja, mas é mais importante estar na igreja, é um pensamento um tanto legalista, né? Que imagina que você é cristão porque é membro de uma igreja. E não é bem assim. De fato, somos cristãos porque nos rendemos a Cristo, né? Quando chegarmos no céu, isso é um clichê falar isso, né? Não vai ter plaquinha Assembleia, Batista, Maranata, não vai ter essa plaquinha, né? Então vamos para o céu porque estamos lavados, ou somos, né? Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É por isso que vamos entrar no céu, porque fomos perdoados, porque reconhecemos em Jesus o nosso único e suficiente Salvador. E reconhecemos o seu sacrifício, né? O sacrifício vicário, substituto, tá? É por isso que somos salvos, não é porque fizemos alguma coisa, não, é porque reconhecemos, né? E não tem mérito nenhum nisso, tá? Mérito nenhum, você reconheceu o seu pecado, tá bom? A diferença entre quem vai entrar no céu e quem não vai, é porque quem vai entrar no céu reconheceu que é necessitado, reconheceu que precisa de Cristo. O que vai ser condenado não reconheceu isso, né? Rodrigo Silva tem uma analogia interessante, ele conta que na época do Velho Oeste, lá nos Estados Unidos, o pastor Rodrigo Silva, né, adventista, ele conta isso no livro dele, Ceticismo da Fé, tem vídeo dele contando isso na internet também, dizendo que um jovem foi preso por assassinato, e aí a família dele rogou o governador e tal, o governador resolveu perdoar, afinal de contas tinha lá algumas excludentes lá e tal. E aí foi lá. O governador resolveu perdoar, mas pegou lá o documento, né, a carta de perdão dele, pôs dentro de uma Bíblia, se vestiu como pastor, né, foi lá.
Ao chegar lá, aquele jovem falou, não quero saber de religião, some daqui, não quero saber, não quero saber. O governador insistiu, né, ele vestido de pastor, insistiu, ele não quis mesmo e tal. Saiu, o carcereiro chegou aqui, você é burro, porque esse senhor que saiu daqui não é pastor, ele é o governador. E a sua carta de perdão estava dentro da Bíblia. No dia que ele ia ser enforcado, ele pediu a palavra e falou assim, olha, eu não estou sendo condenado pelo pecado que cometi, eu estou sendo condenado pelo perdão que rejeitei. É exatamente isso, né? Como diz o pastor Rodrigo Silva, se obra não condena, se obra não salva, obra também não condena, né? Então todos nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus e somos salvos pelo perdão, pela misericórdia, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então é reconhecendo ou não que vamos ser salvos. Não é a igreja que salva, ok? É Cristo. Tudo bem. E aí, dito isso, basicamente nós temos duas linhas que as pessoas seguem. Uma, decepção, que nós já comentamos, a decepção com as igrejas. Segundo, a dificuldade de estabelecer compromisso. Esse aqui é problemático, né? Esse aqui é problemático. As pessoas hoje querem o movimento dos desigrejados, esse argumento bobo, né, de que você pode servir a Cristo e tal, e a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que devemos congregar, Atos capítulo 2, né, juntos, testemunhando, adorando a Deus, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e comiam com singeleza de coração, tinha comunhão entre os irmãos. A Bíblia ensina isso, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ah, Marcelo, quando eu oro sozinho? Mas você ora sozinho, sendo que a sua vida devocional está ligada, né? E muita gente não quer compromisso. Compromisso com uma liderança, compromisso com uma igreja. Por quê? Ora, eu posso até não ser pastor, né? Mas eu tenho compromisso com a minha igreja. E o meu compromisso é primeiro com Deus, né? E tem gente que gosta de falar isso, meu compromisso é só com Deus, só devo satisfação a Deus. Mentira, você deve satisfação aos irmãos. Ora, você está ali junto com eles, você deve satisfação a eles. Eu sou professor de escola bíblica na Assembleia de Deus, na escola bíblica dominical. Eu devo satisfação a eles, eu devo satisfação àqueles irmãos que se colocam lá para ouvir a minha aula. Eu devo satisfação a eles. Eu devo preparar uma boa aula, eles merecem isso, tá? Eles merecem isso. Eu devo satisfação à liderança, né? À superintendência da escola bíblica, aos pastores, ao corpo de obreiros, à igreja como um todo, daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou ensinando, ou pregando, né, no púlpito, entendeu? Eu devo satisfação a eles, tá? E aí muita gente não quer esse compromisso, não quer, né? Tem problema em se curvar ao outro, em dar satisfação ao outro. Isso é um problema. E a Bíblia não ensina o evangelho do lobo solitário, de maneira alguma. E por fim, gente, nós temos que pensar o seguinte: é possível ser igreja sem estar nela? É possível uma igreja de uma pessoa só? E aí tem um problema no conceito de igreja. De fato, o salvo é aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Salvação é crer em Jesus e arrepender dos pecados, crer no sacrifício de Jesus, que Ele é Deus, que Ele morreu em nosso lugar e que o sangue dele nos purifica de todo pecado. De fato, salvação é isso, tá? É se arrepender e buscar o perdão divino. Agora, como que eu sou igreja se eu não participo de nenhuma igreja? Existe uma igreja de uma pessoa só? Claro que não, gente. Então como que ser igreja sozinho? Como que o importante é ser igreja e não estar na igreja? Vou fazer uma analogia extremamente imbecil, tá? Extremamente imbecil, tá? Você se diria atleticano, cruzeirense, né, corintiano, sei lá, qualquer coisa. Você reconheceria um cruzeirense, um atleticano, ou um corintiano, seja lá o que for, que sequer sabe os dias dos jogos desses times? Por exemplo, se eu disser para você que eu sou atleticano, mas aí você vai conversar comigo e percebe que eu não sei quem está jogando no Atlético, não sei quem é o técnico do Atlético, não sei os dias dos jogos do Atlético, sei lá em que divisão que o Atlético está, deve estar na Série A, mas enfim, né, o Cruzeiro na Série B, né? A única coisa que eu sei é isso. Você me reconheceria como atleticano? Você que é um atleticano fanático e tal, né, um cruzeirense fanático, e aí você vai conversar comigo e percebe que eu não sei nada do time. Você reconheceria que eu sou atleticano ou cruzeirense como você? Claro que não. Então como que eu posso reconhecer alguém como cristão, sendo que a pessoa não estuda a Bíblia, não sabe o que Cristo ensina, e sequer sabe que a Bíblia ensina que devemos congregar?
A Bíblia ensina isso. Ora, como você se diz cristão se você não segue os ensinos de Cristo? Como que eu vou te reconhecer como cristão se você não segue os ensinos de Cristo? E Jesus ensina que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele ensina a congregar. Atos, já citei. Paulo ensina sobre o corpo. Como que um pé sozinho vai ser corpo, ou um dedo sozinho vai ser corpo? Não é. Não é. Então você precisa estar junto da igreja. É difícil, claro, eu já falei isso em outras coisas. A igreja foi feita para dar errado, gente. É um monte de pecador tentando glorificar a Deus. Não tem jeito de dar certo. É só pela misericórdia do Senhor. É pelo amor de Cristo. É pelo amor de Deus que ali estamos. E que estamos juntos. Ficou claro? Então seja mais tolerante com as coisas. Seja mais tolerante com os irmãos. Eu vou falhar, eu vou te decepcionar, os irmãos vão. Nem sempre o pastor vai acertar. Tá? Nem sempre. E mais uma coisa, esteja aberto a ouvir críticas. Se eu não estou disposto a ouvir críticas, a ouvir correções, como que eu vou aprender? Como que eu vou crescer? Como que eu vou aperfeiçoar a minha vida cristã, o meu relacionamento com Cristo, se eu não estou disposto a ouvir o meu irmão mais experiente, com maior tempo de estudo, ou com experiências, né? Principalmente os irmãos mais velhos. Nós temos o péssimo hábito de colocar as pessoas mais velhas para escanteio. Né? E eu me lembro, na igreja Maranata, tinha uma irmã, acho que eu posso citar o nome dela, né? A irmã Edith, uma senhora com muitas experiências. E uma das grandes alegrias que eu tinha era visitar ela, para ouvir as experiências, para cultuar junto com ela. Vários irmãos, né, iam conosco e às vezes a gente ouvia a experiência dela, era uma bênção. Minha mãe me conta muita coisa que ela contava para elas, né? Tinha uma outra senhora, a irmã Elvira, que minha mãe visitava. Ela eu já não visitava tanto, fui algumas vezes. E minha mãe me contava as experiências dela e eu ficava edificado com aquilo. Minha mãe também era muito edificada quando ia visitar ela com as irmãs. Né? Então, assim, se eu não estou disposto a ouvir o meu irmão, a ouvir as experiências, a ouvir as correções, a ouvir a pregação, que muitas vezes vai me corrigir, vai ser, de certa forma, um pouco dolorosa, né? A pregação vai chamar a atenção, vai ter ali uma pequena exortação e tal, ou uma grande exortação, sei lá. Se eu não estou disposto a isso, como que eu vou aperfeiçoar o meu relacionamento com Cristo? Tá ok? Então, ser igreja é muito importante, mas estar na igreja faz parte do ser igreja. Sozinho nós não somos igreja. A igreja é o coletivo. O próprio nome disso, o próprio nome de igreja, assembleia de fora, ou assembleia chamada para fora. Né? É a assembleia, é o povo que foi chamado para servir a Cristo e anunciar a salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Nós só somos igrejas, nós só podemos ser igreja juntos, anunciando que só o Senhor Jesus é o Senhor, é o Salvador, é aquele que detém a vida eterna e pode nos dar pela sua infinita misericórdia. Amém? Que Deus o abençoe, que você possa crescer na graça e no conhecimento. Um grande abraço.